O que você vai ouvir agora são dois relatos reais de brasileiros comuns que tiveram contato com algo além da nossa compreensão. Um homem que acorda toda noite, escrevendo em uma língua morta há 3.000 anos, lembrando de uma vida que viveu na Suméria antiga, trabalhando para seres que vieram das estrelas. E uma mulher que perdeu 2 horas e 26 minutos na estrada sem lembrar de nada, até que as memórias começaram a voltar em fragmentos aterrorizantes. 2 tipos de visitantes, 2 formas de contato. E a certeza de que não estamos sozinhos. Se você tem coragem de questionar tudo o que sabe sobre nossa origem e nosso lugar no universo, fique comigo. Primeiro relato. Acordei com a mão doendo, suor frio descendo pelas costas e o caderno aberto no colo cheio de símbolos que eu não lembrava de ter escrito. Eram 4:30 da manhã. Ainda estava escuro lá fora e eu tinha passado a noite inteira desenhando aqueles caracteres estranhos, sem nem perceber. Minha esposa Carla estava dormindo do meu lado e eu fiquei ali parado, olhando para aquelas marcas no papel, tentando entender o que diabos estava acontecendo comigo. Não era a primeira vez, mas naquela madrugada foi diferente, porque eu sabia exatamente o que cada símbolo significava, como se tivesse escrito aquilo a vida inteira. Meu nome é Douglas, tenho 33 anos e trabalho como assistente administrativo numa empresa de autopeças aqui em Uberlândia. Sou casado há 5 anos, moro num apartamento de 2 quartos no bairro Santa Mônica e levo uma vida completamente normal de segunda a sexta. Trabalho das 8 às 5 e fim de semana vejo o jogo na televisão ou saio com a Carla para comer alguma coisa. Não sou religioso, não acredito em reencarnação e até 6 meses atrás a coisa mais estranha que tinha acontecido na minha vida foi ter sonhado que ganhava na loteria e acordar sem ter jogado. Tudo mudou em abril deste ano, quando comecei a ter um sonho que se repetia toda noite. No começo, era só uma sensação estranha de estar em outro lugar, nada muito definido. Eu acordava de manhã com aquela impressão de que tinha sonhado com algo importante, mas não conseguia lembrar direito. Só ficava um gosto estranho na boca e uma dor de cabeça leve que passava depois do café. Isso durou umas 2 semanas até que o sonho começou a ficar mais claro. E eu passei a lembrar de detalhes específicos quando acordava. Eu estava num lugar desértico, sob um sol que queimava a pele. Usava uma roupa simples de tecido grosso, amarrada na cintura, e carregava pedras enormes, junto com centenas de outras pessoas. O céu era de um azul tão intenso que chegava a doer nos olhos, e o calor era insuportável. Daqueles que faz o ar tremer e distorcer tudo ao redor. O estranho é que não era exatamente um sonho comum, onde você é você mesmo fazendo coisas aleatórias. Eu era outra pessoa naquele lugar. Tinha outro nome, outra vida, outras memórias. Falava uma língua diferente, pensava de forma diferente e sabia coisas que Douglas de Uberlândia não tem como saber. Quando acordava, levava alguns minutos para voltar a ser eu mesmo de verdade, como se meu cérebro precisasse de um tempo para trocar de canal. A Carla começou a perceber que tinha algo errado, porque eu acordava confuso, olhando em volta do quarto como se não reconhecesse onde estava. Ela perguntava se eu estava bem, e eu só conseguia dizer que tinha tido um pesadelo. Mas não era pesadelo porque não tinha nada de assustador. Era só intenso demais e real demais para ser apenas um sonho. Com o passar das semanas, o sonho foi ficando mais longo e detalhado, como se fosse uma série de televisão, onde cada noite era um episódio novo que continuava de onde o anterior tinha parado. Eu estava construindo algo enorme, uma estrutura imensa de pedras cortadas com precisão que iam sendo empilhadas em camadas. Tinha centenas de pessoas trabalhando junto comigo, todos suados, cansados, alguns caindo de exaustão debaixo daquele sol sem piedade. Havia supervisores andando entre nós, homens diferentes dos trabalhadores.
Eles eram mais altos, usavam roupas mais elaboradas e tinham uma autoridade natural que fazia todos obedecerem, sem questionar. Mas o mais estranho eram os outros, aqueles que ficavam observando de longe. Eles não eram como os supervisores, nem como nós que estávamos trabalhando. Eram altos demais, quase 2,5 metros, com uma presença que fazia você querer baixar a cabeça quando passavam perto. Usavam vestes que brilhavam levemente mesmo sob o sol forte e tinham aquela pele com um tom dourado que não parecia natural. Os olhos deles eram diferentes também, muito claros, quase amarelos. E quando olhavam para você, tinha a sensação de que estavam vendo mais do que só seu corpo, como se lessem seus pensamentos. Ninguém falava com eles diretamente. As ordens vinham através dos supervisores, mas todos sabíamos quem realmente mandava ali. No sonho, eu os chamava de Anunnaki, que era o nome que usávamos para eles. E havia um medo reverente misturado com algo que eu só conseguia entender semanas depois, quando procurei sobre isso na internet. Comecei a anotar tudo que conseguia lembrar dos sonhos assim que acordava. Comprei um caderno pequeno e deixava do lado da cama com uma caneta, porque percebi que se eu não escrevesse logo, as memórias iam embora em questão de minutos, como acontece com sonhos normais. Escrevi páginas e páginas sobre aquele lugar, sobre o trabalho que fazíamos, sobre a comida que comíamos, que era uma pasta grossa de grãos moídos, sobre como dormíamos amontoados em tendas de tecido grosso que mal protegiam do frio da noite no deserto. Escrevi sobre minha família naquela vida, uma esposa e 2 filhos pequenos que viviam numa aldeia próxima e que eu só via a cada várias luas quando nos davam folga do trabalho. Escrevi sobre a língua que falávamos, que soava gutural e tinha sons que eu não conseguia reproduzir direito quando acordado. Foi aí que comecei a desenhar os símbolos. Numa manhã acordei e, sem pensar muito, comecei a rabiscar no caderno uns caracteres estranhos, como se estivesse tomando nota de algo importante em uma língua que fazia todo sentido na minha cabeça, mesmo que eu não soubesse conscientemente o que significava. Desenhei vários deles, um embaixo do outro, formando o que parecia ser uma lista ou uma descrição de alguma coisa. Quando terminei e olhei para o que tinha feito, levei um susto porque aqueles símbolos tinham sido desenhados com uma confiança que eu não tinha ao desenhar nada na vida real. Cada linha estava no lugar certo. Cada curva era precisa, como se eu tivesse praticado aquilo por anos. Mostrei para a Carla no café da manhã e ela ficou olhando sem entender. Perguntou se era algum desenho que eu tinha visto em algum lugar e estava tentando copiar, mas eu disse que não, que tinha saído da minha cabeça sem eu pensar muito. Ela sugeriu que talvez eu tivesse visto algo parecido em algum filme ou série e meu cérebro estava só remixando as imagens. E eu queria acreditar nisso, mas lá no fundo sabia que não era o caso. Aquilo era específico demais, detalhado demais e principalmente fazia sentido demais dentro do contexto dos sonhos que eu vinha tendo. Deixei o assunto de lado naquele dia, mas continuei desenhando os símbolos toda vez que acordava de um sonho novo. Em 2 semanas, tinha enchido metade do caderno com aqueles caracteres, alguns formando blocos de texto, outros isolados como se fossem títulos ou nomes de coisas. Comecei a ficar obcecado com aquilo de um jeito que não era normal para mim, porque eu nunca fui de fixar em nada. Sempre fui mais largado com as coisas. Chegava em casa do trabalho e ia direto para o computador, pesquisar sobre escrita antiga, línguas mortas, civilizações antigas, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista do que era aquilo. Foi numa dessas pesquisas que vi pela primeira vez a palavra Suméria e senti um choque elétrico subindo pela espinha quando cliquei nas imagens e vi caracteres parecidos com os que eu estava desenhando. A escrita cuneiforme suméria
Era feita com uma cunha pressionada em tábuas de argila úmida, formando símbolos que tinham aquela mesma estrutura angular que eu estava rabiscando no caderno. Não era exatamente igual. Os meus eram mais estilizados e alguns eram diferentes, mas a semelhança era inegável. Passei horas lendo sobre a Suméria, sobre como era considerada uma das primeiras civilizações da humanidade, localizada na Mesopotâmia há mais de 5.000 anos atrás, sobre como construíram cidades impressionantes e desenvolveram sistemas complexos de escrita, matemática e astronomia. Quanto mais eu lia, mais coisas faziam sentido com os sonhos que eu estava tendo. Os Anunnaki que apareciam nos meus sonhos eram citados nos textos sumérios como deuses que vieram do céu, seres poderosos que ensinaram os humanos e que, segundo algumas interpretações modernas, teriam sido visitantes de outro planeta. Eu não estava interessado nas teorias da conspiração sobre aliens e tal. O que me pegava era que o nome que eu usava nos sonhos para aqueles seres altos e dourados era exatamente o nome que os sumérios usavam em textos de milhares de anos atrás. Não tinha como eu saber disso antes dos sonhos começarem, porque eu mal sabia que a Suméria existia. E com certeza nunca tinha lido nada sobre Anunnaki na vida. Decidi levar o caderno com os símbolos para alguém que entendesse do assunto. Pesquisei na internet e descobri que tinha um professor de história na Universidade Federal de Uberlândia que era especializado em civilizações antigas do Oriente Médio. Mandei um e-mail para ele explicando de forma vaga que tinha encontrado uns símbolos estranhos e gostaria de saber se ele poderia dar uma olhada, sem mencionar nada sobre os sonhos, porque não queria parecer maluco. Ele respondeu depois de 2 dias, dizendo que eu podia passar no gabinete dele na quinta à tarde. O professor Henrique devia ter uns 60 anos, cabelo grisalho, óculos de leitura pendurados no pescoço e aquele jeito tranquilo de quem passou a vida estudando coisas que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Recebi com um aperto de mão e me ofereceu um café que eu aceitei mais por educação do que por vontade. Sentei numa cadeira em frente à mesa dele e tirei o caderno da mochila. Entreguei para ele sem dizer nada e fiquei esperando a reação. Ele abriu na primeira página e ficou em silêncio por uns bons 30 segundos, virando as páginas devagar, parando em alguns trechos, voltando em outros, com uma expressão que ia ficando cada vez mais séria. Finalmente ele tirou os óculos, limpou as lentes na camisa, colocou de volta e me olhou com uma mistura de confusão e interesse. Perguntou de onde eu tinha tirado aquilo e eu disse que tinha desenhado eu mesmo, que estava tentando entender o que era. Ele balançou a cabeça devagar e disse que aquilo era escrita cuneiforme, mais especificamente uma variação do acádio antigo com influências do sumério, uma língua que deixou de ser falada há mais de 3.000 anos. Eu senti meu estômago revirar quando ele confirmou o que eu já desconfiava, mas não queria admitir. Perguntei como era possível eu ter escrito aquilo sem saber. E ele disse que a única explicação lógica era que eu tinha copiado de algum lugar, de algum livro ou site, porque ninguém simplesmente inventa uma língua morta complexa sem estudar. Eu insisti que não tinha copiado, que tinha saído da minha cabeça, e ele ficou me olhando com aquela cara de quem não sabe se acredita ou se está sendo trollado. Pediu licença e disse que ia fotografar algumas páginas para mostrar para um colega dele que entendia mais de linguística, e eu deixei porque naquele ponto eu só queria respostas. Uma semana depois, recebi um e-mail do professor Henrique pedindo para eu voltar lá com urgência. Fui no dia seguinte, direto depois do trabalho, e quando cheguei tinha outro professor junto com ele. Um cara mais novo, na faixa dos 40, que se apresentou como Dr. Marcelo, especialista em línguas semíticas antigas. Os dois estavam com uma pilha de papéis na mesa e com aquela energia de quem tinha descoberto algo importante.
mas não sabia bem o que fazer com a informação. O Dr. Marcelo foi direto ao ponto e disse que ele tinha conseguido traduzir alguns trechos do que eu tinha escrito e que o conteúdo era perturbador, porque descrevia com detalhes técnicos a construção de uma estrutura que parecia ser um zigurate, incluindo medidas, materiais usados e até nomes de supervisores que coincidiam com nomes encontrados em tábuas sumérias autênticas. Ele perguntou de novo, agora com mais firmeza, de onde eu tinha tirado aquela informação, porque alguns dos detalhes que estavam escritos ali não eram de conhecimento público. Eram coisas que só especialistas sabiam, porque tinham sido descobertas em escavações recentes. Eu contei tudo para eles naquele momento. Contei sobre os sonhos que começaram do nada há meses atrás, sobre como eu estava vivendo outra vida toda noite, sobre os Anunnaki que supervisionavam o trabalho, sobre como eu simplesmente acordava e escrevia aqueles símbolos sem pensar. Esperava que eles me achassem louco e me mandassem embora, mas ao invés disso os dois trocaram um olhar significativo e o professor Henrique perguntou se eu tinha alguma ligação familiar com o Oriente Médio, se meus avós ou bisavós tinham vindo de lá. Eu nunca tinha pensado nisso, mas lembrei que minha avó materna tinha sobrenome Kadri, que ela sempre dizia ser de origem libanesa, mas nunca soube contar direito a história da família, porque os pais dela tinham morrido quando ela era criança. Liguei para minha mãe naquela mesma noite e perguntei se ela sabia mais sobre a origem da família da avó. Ela disse que sabia pouco, só que os bisavós tinham vindo do Líbano no começo do século XX, fugindo de algum conflito, e que antes disso, a família morava numa região que ela acha que ficava perto do atual Iraque, mas não tinha certeza porque a avó nunca falava muito sobre isso. Iraque é exatamente onde ficava a Suméria antiga, a região entre os rios Tigre e Eufrates, o berço da civilização mesopotâmica. Aquilo me acertou como um soco no estômago, porque significava que eu tinha uma conexão de sangue, mesmo que distante, com aquela terra onde meus sonhos se passavam. Os professores disseram que existem teorias sobre memória genética, sobre como informações podem ser passadas através de gerações, não só por cultura, mas por algo codificado no próprio DNA, e que havia casos documentados de pessoas que, sob hipnose ou em estados alterados de consciência, relatavam vidas passadas com detalhes que depois eram confirmados como historicamente precisos. Os sonhos continuaram, ficando cada vez mais vívidos e detalhados. Eu passei a dormir com medo de sonhar, porque o cansaço que sentia ao acordar era real demais. Como se tivesse realmente passado a noite toda carregando pedras debaixo do sol. Minha esposa começou a se preocupar de verdade quando me viu perder 5 quilos em um mês e desenvolver uma dor constante nas costas que nenhum médico conseguia explicar. Fiz exames, tomografia, tudo normal, mas a dor persistia exatamente nos lugares onde eu carregava o peso nos sonhos. A última vez que falei com o professor Henrique foi há 3 semanas. Ele me disse que tinha entrado em contato com um pesquisador nos Estados Unidos que estuda casos de xenoglossia, que é quando pessoas falam ou escrevem línguas que não aprenderam por meios convencionais, e que o pesquisador estava interessado em documentar meu caso. Eu agradeci, mas disse que não queria mais envolvimento com isso, que só queria que os sonhos parassem. Mas eles não param. Toda noite, eu volto para aquele deserto escaldante, carrego aquelas pedras, sinto aquele sol queimando a pele e vejo aqueles seres dourados observando nosso trabalho com seus olhos amarelos, que parecem olhar através do tempo. E toda manhã acordo um pouco menos Douglas e um pouco mais daquela outra pessoa que viveu há milênios atrás, como se as duas vidas estivessem se misturando de uma forma que eu não sei mais separar. Não sei se isso é memória genética,
reencarnação, algum tipo de distúrbio psicológico ou algo que a ciência ainda não consegue explicar. O que eu sei é que estou vivendo duas vidas ao mesmo tempo e que a linha entre quem eu sou e quem eu fui está ficando cada vez mais borrada. Às vezes pego me expressando em palavras que não existem no português. Às vezes reconheço padrões em construções antigas que vejo na internet. Às vezes, simplesmente sei coisas sobre aquela época sem ter como explicar de onde vem esse conhecimento. Minha esposa me fez prometer que vou procurar ajuda profissional. E eu prometi. Mas lá no fundo não sei se quero que isso acabe, porque apesar do cansaço e da confusão, tem algo nesses sonhos que parece importante, como se fosse uma mensagem que precisa ser lembrada, uma verdade sobre nossa origem que foi esquecida com o tempo. Os Anunnaki nos sonhos não são só supervisores da construção, eles são algo mais, e quanto mais eu sonho, mais eu sinto que eles queriam que isso fosse lembrado, que queriam deixar um registro não em pedra ou argila, mas em algo mais duradouro, algo que pudesse atravessar milênios. Hoje de manhã acordei e desenhei mais símbolos, mas dessa vez era diferente porque não era sobre construção, nem sobre trabalho. Era sobre o céu, sobre estrelas, sobre um lugar distante de onde eles vieram. E no final tinha uma sequência de caracteres que, quando olhei já sabendo o que significava, senti um frio percorrer o corpo inteiro. Estava escrito: nós voltaremos quando o ciclo se completar. Não sei o que isso significa. Não sei quando esse ciclo vai se completar. Mas sei que quem escreveu isso no meu caderno não fui exatamente eu. Foi alguém que viveu há milhares de anos e que de alguma forma ainda existe dentro de mim, guardando memórias que não deveriam ter sobrevivido ao tempo, mas sobreviveram, esperando o momento certo para serem lembradas. Você acredita em memória genética? Que informações possam passar de geração em geração através do DNA? Ou você acha que isso é reencarnação? Deixa a tua opinião nos comentários, quero saber o que vocês pensam. E se tá gostando dessa história, já deixa aquele like porque tem muito mais pela frente. Segundo relato. Quando olhei no relógio do painel, eram 23h47 e eu estava a apenas 15 quilômetros de casa. Mas quando pisquei e olhei de novo o relógio, marcava 2h13 da manhã e eu estava parada no acostamento com as mãos tremendo no volante, sem fazer a menor ideia de como tinha chegado ali ou onde tinham ido as últimas 2 horas e 26 minutos da minha vida. O GPS mostrava que eu tinha percorrido apenas 8 quilômetros nesse tempo todo, o que era impossível, porque mesmo se eu tivesse parado para descansar, ainda teria chegado em casa há muito tempo. O pior não era nem o tempo perdido, era a certeza absoluta de que alguma coisa tinha acontecido naquele buraco negro entre um momento e outro, alguma coisa que meu cérebro se recusava a deixar eu lembrar. Meu nome é Patrícia, tenho 37 anos e trabalho como representante comercial de uma distribuidora de produtos hospitalares há quase 10 anos. Meu trabalho é basicamente pegar a estrada, visitar hospitais e clínicas na região de Campinas e Ribeirão Preto, mostrar catálogos, fechar pedidos e voltar para casa em São José dos Campos, onde moro sozinha desde que me separei há 3 anos. Dirijo muito, conheço todas as rodovias da região como a palma da mão e nunca tive medo de pegar estrada de noite, porque sempre fui daquelas que prefere dirigir com menos trânsito e chegar em casa para dormir na própria cama do que ficar em hotel. Aquilo aconteceu numa terça-feira do mês de agosto, uma noite fria e sem nuvens daquelas em que o céu fica tão limpo que você vê mais estrelas do que o normal. Eu tinha passado o dia em Araraquara visitando 3 clínicas e um hospital pequeno. Tinha sido um dia bom de vendas
E eu estava satisfeita e cansada daquele jeito gostoso de quem trabalhou bastante e sabe que fez um bom trabalho. Saí da última visita por volta das 9 da noite. Parei num posto para abastecer e comprar um café. Comi um pão de queijo que estava mais ou menos e peguei a rodovia Washington Luiz em direção a São José. A estrada estava tranquila para os padrões de uma terça à noite, com movimento, mas nada absurdo. E eu dirigia no piloto automático, daquele jeito que você dirige quando já fez o mesmo trajeto centenas de vezes. E seu corpo meio que assume o controle, enquanto sua cabeça fica pensando em outras coisas. Estava ouvindo um podcast sobre crimes reais, uma dessas séries que eu gostava de acompanhar nas viagens longas, e estava concentrada na história, quando percebi uma luz estranha no retrovisor. No começo, achei que era só um caminhão com farol alto me seguindo. Coisa chata, mas comum. Então reduzi um pouco para ele me ultrapassar, porque não gosto de dirigir com luz forte batendo no retrovisor. Mas a luz não ultrapassou, e não era bem um farol. Era algo mais difuso, mais brilhante, com uma tonalidade meio azulada que não parecia vir de nenhum veículo que eu conhecesse. Olhei melhor pelo retrovisor, tentando identificar o que era, e a luz estava lá atrás, a uma distância de talvez uns 300 metros, se movendo na mesma velocidade que eu. Achei estranho, mas não dei muita importância. Continuei dirigindo e tentei voltar a me concentrar no podcast. Alguns minutos depois, olhei de novo e a luz continuava lá, sempre na mesma distância, como se estivesse me acompanhando. Acelerei um pouco para testar e a luz acelerou junto, mantendo sempre a mesma distância. Reduzi a velocidade e ela reduziu também. Senti um incômodo crescendo no estômago porque aquilo não fazia sentido nenhum. Nenhum motorista normal fica mantendo distância fixa de outro carro, daquele jeito. Foi aí que a luz começou a subir. Não foi uma subida gradual como quando você vê as luzes de um carro subindo uma elevação. Foi um movimento vertical direto, como se algo tivesse simplesmente decidido flutuar para cima. Meu primeiro pensamento foi que era um drone desses grandes, talvez da polícia, ou de alguma empresa fazendo filmagem noturna. Mas a luz era brilhante demais e estava grande demais para ser um drone. Ela subiu até ficar mais ou menos na altura de uns 50 metros acima da pista, e então começou a me acompanhar por cima, flutuando no ar, mantendo a mesma velocidade do meu carro. Senti meu coração acelerar e minhas mãos apertaram o volante com mais força. Desliguei o podcast porque não conseguia mais prestar atenção e baixei um pouco o vidro para ver se ouvia algum barulho de motor ou hélice, mas não tinha som nenhum, além do vento e do ronco do meu próprio carro. A luz continuava ali em cima, me seguindo, e eu comecei a sentir um medo real crescendo dentro de mim. Não aquele medo racional de estar em perigo, mas um medo mais primitivo e instintivo de estar na presença de algo que não deveria existir. Pensei em parar num posto ou em acelerar para tentar fugir, mas meu corpo não estava obedecendo direito. Estava como se estivesse pilotando no automático e eu fosse só uma passageira dentro da minha própria cabeça. Continuei dirigindo e a luz continuou me seguindo por mais alguns quilômetros até que ela começou a descer, vindo mais para perto do carro. E foi quando consegui ver que não era só uma luz. Era um objeto sólido por trás da luminosidade. Tinha uma forma definida, tipo um disco achatado com uma parte central mais elevada, e a luz vinha debaixo dele, como se fosse um holofote potente iluminando a estrada embaixo. O objeto estava agora talvez a uns 20 metros acima do meu carro e uns 50 metros à frente, parado no ar de um jeito que desafiava tudo o que eu sabia sobre física. Meu cérebro estava gritando que aquilo não podia ser real, que eu devia estar tendo algum tipo de alucinação por cansaço, mas meus olhos estavam vendo aquilo com toda a clareza possível. Foi quando a luz mudou de azulada para branca, uma brancura tão intensa que fez meus olhos arderem.
e eu tive que desviar o olhar. Senti uma pressão estranha na cabeça, como se alguém tivesse colocado fones de ouvido muito apertados, e ouvi um zumbido baixo que parecia vir de dentro do meu próprio crânio, mais do que do ar ao redor. Tentei frear o carro, mas meu pé não obedeceu. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. E então não tem mais nada. É como se alguém tivesse pressionado um botão de pular, e a fita da minha memória simplesmente pulou para a frente, sem gravação no meio. A próxima coisa que lembro conscientemente é estar parada no acostamento com o carro desligado, as mãos ainda no volante, olhando para o relógio do painel que marcava 2h13 da manhã. Fiquei sentada ali, sem conseguir processar o que tinha acontecido, olhando para os próprios dedos apertados no volante, sentindo um cansaço imenso, como se não tivesse dormido há dias. O GPS do celular mostrava que eu estava a apenas 8 quilômetros de onde tinha visto a luz pela primeira vez. Mas o relógio do celular e o do painel batiam dizendo que tinham se passado mais de 2 horas. Olhei pelo para-brisa e o céu estava normal, cheio de estrelas, sem nenhuma luz estranha, sem nenhum objeto impossível, só a noite tranquila e fria de agosto. Tentei dar partida no carro e ele ligou normal, todos os sistemas funcionando perfeitamente. Chequei o combustível e estava normal também. Não tinha gasto mais do que deveria para aqueles poucos quilômetros. Peguei o celular e vi que tinha 3 ligações perdidas da minha irmã, todas entre 00:30 e 1 da manhã. Mas eu não tinha ouvido o telefone tocar. Tentei ligar de volta, mas não consegui. Minha voz saiu trêmula demais, e eu desliguei antes dela atender porque não sabia o que dizer. Dirigi os últimos 15 quilômetros até em casa, no piloto automático, checando o retrovisor a cada poucos segundos, esperando ver aquela luz de novo. Mas a estrada estava normal, e eu cheguei em casa sem mais nenhum incidente. Estacionei na garagem, subi para o apartamento e fui direto para o banheiro, porque sentia uma necessidade urgente de tomar banho, como se estivesse suja de uma forma que não conseguia explicar. Foi debaixo do chuveiro que vi as marcas. Tinha 3 pontos vermelhos no meu antebraço esquerdo, formando um triângulo perfeito, cada ponto com mais ou menos meio centímetro de diâmetro e levemente elevado, como se alguém tivesse aplicado injeções ali. Não doíam, mas estavam definitivamente lá, e eu tinha certeza absoluta de que não estavam ali de manhã, quando saí de casa. Toquei neles com cuidado e senti uma pontada leve, como se a pele estivesse sensível. Saí do banho e examinei o resto do corpo no espelho. Tinha mais uma marca estranha atrás da orelha direita, uma pequena linha vermelha de talvez 1 centímetro, que parecia um corte muito fino, mas que não tinha sangrado. E tinha uma dor no baixo ventre. Uma dor surda e incômoda que eu não conseguia situar direito, como se tivesse feito algum exame ginecológico invasivo. Mas eu não lembrava de ter feito nada do tipo. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitada na cama olhando para o teto, tentando lembrar o que tinha acontecido naquelas 2 horas e 26 minutos que sumiram da minha vida. Mas tinha só aquele buraco negro na memória. Quanto mais eu tentava lembrar, mais minha cabeça doía, como se houvesse um bloqueio ativo impedindo o acesso àquelas memórias. Nos dias seguintes, tentei racionalizar o que tinha acontecido. Pesquisei sobre microssonos ao volante, sobre alucinações causadas por cansaço, sobre fenômenos atmosféricos que poderiam explicar luzes estranhas no céu. Mas nada do que encontrei se encaixava com o que eu tinha visto e vivido. As marcas no braço continuaram lá por quase 2 semanas antes de começarem a desaparecer lentamente. E a dor no baixo ventre durou 3 dias antes de sumir completamente. Foi 2 semanas depois do incidente que os sonhos começaram. Não eram sonhos normais.
eram mais como flashes de memória que vinham durante o sono. Fragmentos desconexos de coisas que meu consciente se recusava a processar. Via uma sala com paredes brancas que brilhavam com luz própria. Via formas indefinidas se movendo ao meu redor. Via instrumentos que não conseguia identificar, mas que me causavam um terror profundo. E via os olhos. Sempre os olhos. Grandes, negros, sem pupilas visíveis, me olhando de cima com uma intensidade que parecia queimar. Não eram olhos humanos. Não tinham nada de humano. Eram olhos que pertenciam a algo completamente diferente. Algo que entendia muito mais do que deveria. E que me via não como uma pessoa, mas como um objeto de estudo. Acordava desses sonhos suando frio e com o coração disparado. E a cada noite, os fragmentos ficavam um pouco mais claros e conectados. Comecei a lembrar de estar deitada numa superfície dura e fria, paralisada, mas consciente, sentindo coisas sendo feitas no meu corpo, mas sem conseguir ver exatamente o que. Lembrava de vozes sem som, de comandos que apareciam direto na minha cabeça, sem passar pelos ouvidos, dizendo para eu não ter medo, que não iam me machucar, que era necessário. Lembrava de ter tentado gritar e não conseguir, de ter tentado me mover e não conseguir, de estar completamente à mercê daquelas coisas que se moviam ao meu redor com uma eficiência clínica e fria. Lembrava do momento em que algo foi inserido no meu braço e eu senti uma queimação que durou segundos antes de tudo ficar dormente. Lembrava de luzes piscando em sequências que pareciam ter significado, mas que eu não conseguia decifrar. E lembrava do final, quando aqueles olhos enormes e pretos se aproximaram muito do meu rosto. E uma voz sem som disse dentro da minha cabeça algo que me fez sentir um terror maior do que qualquer outro momento daquela experiência. A voz disse: "Você vai esquecer, mas nós vamos voltar. Sempre voltamos." Comecei a ter medo de dormir porque sabia que os sonhos viriam. E comecei a ter medo de dirigir de noite, porque toda vez que via faróis no retrovisor ou luzes no céu, sentia aquele aperto no estômago voltando. Parei de fazer viagens noturnas. Passei a sair mais cedo das visitas para chegar em casa ainda de dia. E quando não tinha jeito e precisava dirigir de noite, ficava tensa do início ao fim, checando o céu constantemente. Procurei um psicólogo e contei parte da história, omitindo os detalhes mais estranhos e focando no trauma de ter perdido tempo e não lembrar. Ele diagnosticou como episódio dissociativo causado por estresse e cansaço. Prescreveu uns ansiolíticos leves e sugeriu que eu fizesse terapia regular. Fiz por algumas semanas, mas larguei porque não conseguia falar sobre o que realmente tinha acontecido, sem parecer louca. Foi quando procurei na internet e descobri que não estava sozinha. Tinha centenas, milhares de relatos parecidos com o meu. Pessoas normais, em lugares normais, vivendo vidas normais, que de repente tinham encontrado algo na estrada ou no céu e perdido horas da própria vida sem conseguir lembrar o que tinha acontecido. Muitos tinham marcas parecidas com as minhas. Muitos tinham os mesmos sonhos fragmentados. Muitos sentiam aquele mesmo terror de serem observados mesmo quando estavam sozinhos. Li sobre os casos de Betty e Barney Hill, um casal americano que em 1961 tinha vivido algo muito parecido com o que aconteceu comigo e que só conseguiram recuperar as memórias completas através de hipnose regressiva anos depois. Li sobre Travis Walton, que desapareceu por 5 dias depois de ver uma luz na floresta e voltou com memórias aterradoras de ter sido examinado por seres não humanos. Li sobre centenas de outros casos, todos com o mesmo padrão: luz estranha, tempo perdido, memórias bloqueadas, marcas físicas, sonhos perturbadores. Pensei em fazer hipnose regressiva para tentar recuperar as memórias completas daquelas horas perdidas.
mas tinha muito medo do que poderia descobrir. Parte de mim preferia não saber. Preferia continuar com aquele buraco negro na memória do que ter que enfrentar a verdade completa sobre o que tinha sido feito comigo naquela sala branca, enquanto eu estava paralisada e indefesa. 3 meses depois do incidente, comecei a ter uma sensação estranha de estar sendo observada mesmo dentro da minha própria casa. Acordava no meio da noite com a certeza de que tinha alguém no quarto, mesmo não vendo ninguém. Sentia aquela presença, aquela energia de algo que não deveria estar ali, mas estava, me vigiando, me estudando, esperando o momento certo para voltar. E pior, comecei a ter lapsos durante o dia também. Pequenos momentos em que olhava para o relógio e percebia que tinha perdido 10, 15 minutos sem perceber, como se tivesse desligado por um instante e voltado sem lembrar o que tinha feito no meio tempo. Nunca era muito, nunca o suficiente para causar problemas sérios, mas era frequente o bastante para me deixar paranoica. Comprei câmeras de segurança e instalei no apartamento, uma na sala e uma no quarto, configuradas para gravar continuamente durante a noite. Revejo as gravações toda manhã e na maioria dos dias não tem nada de anormal. Só eu dormindo na cama, me mexendo de vez em quando, completamente normal. Mas teve 2 vezes em que a gravação apresentou falhas estranhas, momentos em que a tela ficava completamente branca por alguns segundos antes de voltar ao normal. Exatamente como tinha acontecido com a câmera do meu carro naquela noite na estrada. Não sei se sou louca, não sei se tive um colapso nervoso, não sei se fui abduzida por aliens ou se experimentei algum fenômeno que a ciência ainda não consegue explicar. O que eu sei é que daquele dia em diante, minha vida mudou de uma forma que não consigo desfazer. Perdi a sensação de segurança que tinha antes. Perdi a certeza de que estava no controle da minha própria vida. Perdi a inocência de achar que o mundo funciona da forma que nos ensinaram. Tenho uma pasta no computador cheia de prints de outros relatos que encontrei, de artigos científicos sobre fenômenos anômalos, de mapas mostrando hotspots de avistamentos na região onde dirijo. Tenho as fotos das marcas que apareceram no meu braço antes delas desaparecerem. Tenho o histórico do GPS daquela noite, mostrando aquele buraco impossível de 2 horas e 26 minutos em que percorri apenas 8 quilômetros. E tenho as memórias que continuam voltando em fragmentos cada vez mais nítidos, me mostrando coisas que minha mente consciente ainda tenta rejeitar, mas que meu subconsciente sabe que são reais. Tenho a lembrança daqueles olhos negros me estudando com uma curiosidade fria e analítica. Tenho a lembrança da voz sem som, dizendo que eles voltariam. Tenho a lembrança de estar completamente indefesa nas mãos de algo que não vê humanos como iguais, mas como espécimes. Ontem de manhã acordei e percebi que tinha uma nova marca, pequena e discreta, atrás da orelha esquerda, exatamente igual àquela que apareceu na primeira vez. Olhei a gravação da câmera da noite anterior e tinha aqueles mesmos segundos de tela branca por volta das 3 da manhã. Não lembro de ter acordado, não lembro de ter sentido nada, mas a marca está lá como prova de que alguma coisa aconteceu enquanto eu dormia. E o pior é que não é mais só comigo. 2 semanas atrás, minha irmã me ligou perguntando se eu acreditava em OVNI, porque ela tinha visto uma luz estranha na estrada voltando do trabalho e estava assustada. Não contei para ela o que aconteceu comigo porque não queria assustá-la mais. Mas senti meu sangue gelar quando ela descreveu uma luz azulada que a seguiu por alguns quilômetros antes de subir e desaparecer. Não sei se eles escolhem famílias. Não sei se tem algum padrão de quem é levado e quem não é. Não sei o que querem ou por que fazem isso. Só sei que desde aquela noite na estrada eu não sou mais a mesma pessoa e que cada vez que olho para o céu à noite, sinto uma mistura de terror e fascínio, esperando e temendo ao mesmo tempo ver aquela luz de novo.
porque parte de mim quer respostas, quer saber o que realmente aconteceu naquelas horas perdidas, quer entender quem são eles e por que me escolheram. Mas outra parte, a parte mais primitiva e sábia, só quer que eles me esqueçam, que deixem minha vida em paz, que parem de voltar no meio da noite para fazer o que quer que estejam fazendo. Mas tenho a sensação terrível de que isso não depende de mim. Que desde aquela noite na rodovia Washington, Luiz, eu me tornei parte de algo maior. Algo que não entendo e que não posso controlar. E que não importa quanto eu tente fugir ou esquecer, eles vão continuar voltando, como prometeram dentro da minha cabeça. Porque para eles, aparentemente, eu não sou mais apenas Patrícia, representante comercial de São José dos Campos. Sou um caso a ser estudado, uma amostra a ser coletada, um experimento em andamento. E experimentos não terminam até que quem está conduzindo decida que tem dados suficientes. Se você também já teve experiências com o tempo perdido, já viu luzes inexplicáveis no céu, ou tem memórias de lugares que nunca visitou nesta vida, manda tua história. Eu leio todas e quem sabe tua história não vira vídeo aqui no canal. Deixa o like se essas histórias te fizeram questionar a realidade. Se inscreve se ainda não é inscrito. Ativa o sininho e comenta qual das duas histórias te impactou mais. Os sonhos de Douglas com os Anunnaki ou o tempo perdido da Patrícia com os Greys. Nós não estamos sozinhos. Nunca estivemos. Eles estiveram aqui no passado criando a humanidade. Estão aqui no presente nos observando e levando quem escolhem. E vão continuar no futuro porque para eles nós não somos iguais. Somos experimentos. Se você tem coragem de aceitar essa verdade, fique comigo. Até a próxima, assombrosos.